Olá, eu sou a Lu e hoje é a terceira aula da nossa semaninha natalina 2023. E o versículo, já descobriu, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar essa rena pelas orelhinhas, essa parte aqui, ó. Eu vou preencher com o pincel número 6 de branco. Já preenchi, agora eu vou pegar uma pitadinha de vermelho vivo. Eu nem lavei meu pincel, ainda tá cheio de branco. E eu vou colocar aqui, ó. Daqui, assim, só vou fazer uma puxadinha. E aqui também, aqui tem 2 risquinhos, eu coloco aqui em cima, ó, sujei. Aqui ficou mais forte. Aí. E agora, ainda não lavei meu pincel, vou pegar mais uma pinceladinha de ocre. É ocre ouro. Você pode fazer com siena. A cor você pode variar, não tem problema. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, nesse espaço, em cima daquele vermelho, aqui em cima daquelas 2 linhas, vou puxar um pouquinho do ocre. Agora eu vou passar o meu pincel número 6 em cima do risco aqui, ó, de fora. Aqui, ó. E agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Eu não lavei meu pincel ainda. O sépia vai só de um lado. E eu vou colocar aqui e vou fazer assim, ó, uma puxadinha. E depois agora em cima desse risco aqui, eu vou fazendo batidinhas de pincel em cima do ocre, tá? Eu não tô fazendo uma linha, eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Em cima do ocre, em cima do risco. Vai ficar meio manchadinho, meio peludinho, mas só que eu não quero fazer pelinhos. Mas isso aqui não é reto. Então, a gente trabalha desse jeito. Por que que eu passei o ocre primeiro? Porque o sépia em cima do branco, ele desbota. E assim, ele fica uma cor agradável. O último pouquinho, eu vou colocar aqui. E vou pegar mais um pouquinho. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó, coloquei, fiz uma sujeirinha. E agora eu puxo esses 2 risquinhos ali. Agora nós vamos fazer o chifre e eu vou trabalhar assim, com o mesmo pincel. Esse lado aqui, que eu vou considerar o lado de cima, vou colocar o ocre. Ó, uma linha. E esse lado aqui, eu vou colocar o sépia. Eu vou preenchendo de sépia, mas deixando aquele ocre aparecendo. Não vou chegar com sépia até o final. Já vai ficar meio que iluminadinho, ó. E eu vou puxando o sépia, não vou esfregando assim. Vou puxando e aqui eu vou levar pelo meio. Agora, eu vou lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco, só de um ladinho. E eu vou colocando esse branco aqui, ó, fazendo um pouquinho de luz. Eu tô literalmente colocando, eu não tô puxando. Aqui eu não posso fazer assim, eu vou torcer o pincel pra fora. Ó lá.
O ocre tá aparecendo, o sépia e o branco. Agora eu vou fazer o outro chifre do mesmo jeito. Olha como ficaram. Agora nós vamos fazer as duas orelhas. Eu vou preencher com o ocre. Vamos começar por esta aqui. Nós vamos introduzir mais uma cor, que é o caramelo. Você pode usar telha, até o cenoura dá para usar. Um tom assim, meio avermelhadinho. E você vai fazer aqui, ó. Você vai limpar teu pincel. Vai dar uma cor, vai ficar uma cor mais alegre, mais quente. Desse lado aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó, pelo meio. Um pouquinho de sombra. E agora é a vez do sépia, outra vez. Vou pegar de pouquinho, eu nem lavei meu pincel. Eu vou fazer assim. Eu vou começar aqui, ó, desse cantinho. Vai ficar mais escurinho. Esse lado aqui, assim, liso. De cima para baixo. Aqui de baixo para cima, um pouquinho também. Mas não precisa chegar, emendar tudo. Aqui, a gente vai fazer o acabamento depois, quando tiver preenchido essa parte. Agora, essa parte aqui, você vai fazer igual a esse. Você vai batendo o pincel e vai dando uma puxadinha para dentro. Vai ficar, tirei o excesso ali, tá? Vai ficar todo crespinho. Ó, já vai aparecer como se fosse pelinho. E do lado de lá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui, ó. Puxando, olha, meu pincel tá com a tinta pra trás, tá? Puxar, terminou por aqui pelo meio. Agora, eu vou puxar uns fios aqui assim, só pra deixar mais escuro. E o acabamento aqui, ó. Você põe a tinta no pincel de ladinho e vem puxando. Mas bata esse sépia em cima do ocre que você tem ali, que você preencheu. Você viu que aqui em cima ele entra um pouquinho. Então, você pode até fazer uma sombra assim, ó, já. Aqui a gente vai fazer o acabamento depois também. Agora, nós vamos pro pescoço dela. Primeiro, nós vamos identificar essa área aqui, ó, bem embaixo aqui do queixo. Eu vou preencher com o branco. Eu tenho aqui, ó, uma área. Depois eu tenho aqui, ó, outra área. Eu vou fazer assim. Eu vou preencher por etapas. Primeiro, eu vou preencher este espaço aqui, que é pescocinho dela. É uma rena, né? Isso daqui é pescoço. Isto aqui é pescoço. Tá, pra cá, aí já é uma segunda etapa. Aqui é folha, 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 folha. Fundo. Aí, preenchemos o que seria o pescoço que tá atrás do arranjo. Agora, eu vou pegar aqui o caramelo. Eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, vou dar uma misturada, né? E vou passar por cima, dando uma sujada. Só para diferenciar a cor. Um pouquinho do sépia. Vou sujar um pouquinho mais aqui. Você viu que eu tô passando na área de sombra, na área que tá por trás, né? Ó, aqui cantinho, cantinho. Não deixe riscado, tá? Você pode até fazer isso com o pincel, mas depois dá uma desmanchadinha. Aí. Vou preencher essa parte aqui agora com ocre.
Pronto, preenchido. Você viu que aqui eu passei o pincel bem em cima da linha. Aqui eu tenho outra linha, mas antes eu vou pegar o caramelo de novo e vou fazer isso aqui, ó, no meio. Sujei. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de branco. E com o branco eu vou fazer uma luz. Eu não vou pôr direto na linha. Eu vou colocar aqui um pouquinho pra dentro. Ó, tô pegando uma pincelada gorda mesmo. Eu coloco a pincelada e dou uma limpada no pincel. Vai ficar uma mancha mais clara. Lavo o pincel do branco e agora eu vou trabalhar com o sépia. Esse sépia eu vou começar aqui, ó, embaixo da orelha. Vou colocar um risco no contorno. Eu vou fazer aqui, saindo aqui da orelha. Eu venho lidando com esse sépia. Vou até chegar aqui no final. Eu fiz um contorno mesmo. Ó, em cima daquele risco. Aqui no cantinho. Agora aqui nesse pedacinho do pescoço também. Aqui, inclusive, você pode até trabalhar com o pincel fazendo o mesmo movimento que foi feito lá em cima. Deixando crespinho, ó. Aqui, ó. Não, aqui não. Vou deixar mais liso. Aqui nessa área também eu posso fazer um pouquinho. Vamos colocar um escurinho aqui. Escurinho é sombra, uma sombra, tá? E agora eu vou trabalhar esse movimento, ó. Em cima do ocre. Não deve entrar em cima do branco, porque se você entrar em cima do branco, o sépia vai desbotar. Para fazer esse lado aqui, eu vou colocar também o pincel em cima, mas eu tô colocando para fora do branco. E é tipo uma batidinha de pincel para ficar crespinho. Aqui um pouquinho mais, ó, batidinha de pincel. Pronto, agora eu vou colocar. Agora eu vou marcar para você. Acho que eu vou até pôr um risco. No teu risco, eu acho que eu vou dividir aqui, ó. Que quando a gente... essa área da boquinha pode ficar mais clarinho. Pode fazer isso aqui. Aqui, ó. Essa área toda aqui eu vou preencher com ocre. Eu tô trabalhando com 6, mas você pode usar outro se você quiser. Preenchi aqui, eu mudei de pincel, peguei um número 10 que tá com cerda comprida e tá bem gostoso para preencher. E eu já vou preencher aqui, ó, essa parte, porque senão vai secar e eu não vou conseguir fazer a mistura. Antes de passar o branco aqui, eu te aconselho a fazer reforçar um pouquinho o risco para que você possa enxergar depois. Pega um lápis e passa o risco mais forte aqui. E aqui, você vai fazer assim, você não vai deixar essa coisa parada aqui. Você vai dar uma esfumadinha, eu vou fazer uma esfumada aqui em direção ao olho. E daí eu vou deixar embaixo do olho um pouquinho mais claro. Ó, não é uma linha rígida aqui, você tem que sumir com ela. Mas vai ficar assim uma luz, tá vendo? Uma ligeira luz. Aqui você vai dar uma misturada, mas não vai levar isso daqui pra cima. Tem que parar por aqui. E aqui você vai subir também com um pouquinho do branco, contornando. Até chegar ali, sumiu. Aqui um pouquinho mais do branco. Ó, agora que eu já defini a área, eu vou voltar aqui e vou fazer sumir essa linha.
lavando o pincel. Vou pôr um pouquinho mais de branco aqui. Aí, viu como sumiu aquela linha? Ficou bem discreto aqui a mistura. Mas eu tenho bem definido que aqui é bem clarinho. E aqui também. Ainda vou pegar um pouquinho de tinta, vou tirar o excesso aqui no pratinho. Aqui, ó, o centro da cabeça tá aqui. Aqui tem um olho, aqui tá outro. Aqui, ó, nesse meio. Um pouquinho de claridade. Vai pegar ali, ó, do meio do chifre até aqui, o meio do olho. Entre os olhos. Mais um pouquinho. É bom vir devagarinho. Se colocar muito, fica muito branco, não vai ficar legal. Aí, agora meu pincel tá bem limpo. Um pouquinho do caramelo. E eu vou fazer... Tá vendo essa orelha aqui? Ela tá por trás. Nessa área aqui, ó, uma manchinha de caramelo. Mais um pouquinho. Do outro lado, eu tenho aqui a orelha, eu tenho um risco aqui. Aqui na frente, ó, atrás do olho. Vou pôr um pouquinho, uma mancha também. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do vermelho. E eu vou colocar aqui, ó, em cima do ocre. Eu vou trabalhando assim, eu vou crescendo. É só para dar um rosado, uma bochecha aqui. Aí, deu diferença. Volto pro meu pincel número 6, aparadinho. Volto com o sépia de ladinho. Aqui não tem, aqui tem. Começo aqui, ó, nessa orelha. Aqui eu tenho aquela linha, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, assim. Aqui, ó. No teu risco tem uma linha que vai até ali. E essa daqui, pouquinho esfumado, e aqui vem sumindo, com batidinha de pincel, tá? Mais escurinho. Mais um pouquinho de tinta. Eu vou fazer aqui, ó, toda essa parte aqui é toda com batidinha, porque eu não quero fazer pelinho. Eu só vou batendo o pincel. Quando chega essa área aqui, ó, da orelha, você pode até deixar um pouquinho maior. Ó, tô fazendo assim, pra fora. Aí, aqui. Quando chega aqui, eu vou deixar o pelinho mais curtinho de novo. Essa área aqui, eu só vou preencher com o sépia. É o outro olho que a gente tá vendo só uma beiradinha. Você viu que fica aqui, ó, aqui fica assim, crespinho. Quando chega aqui, você para e faz uma linha, saltando um pouquinho pra fora. Aí você continua aqui, batendo o pincel, e aqui, ó, já vai ser basicamente uma linha, que é a partezinha do nariz. Aqui ainda é meio crespinho. Agora a gente vai voltar lá em cima, eu não terminei, né? Aqui, ó, tem que fazer aqui também esse crespinho. Aí, assim a gente fez a cabeça, praticamente. Essa parte aqui tem que secar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a parte do olho. O olho é basicamente aqui, ó, 3 partes. Ai, fiz errado, gente, não era pra lá, essa aqui. Aqui é o branco. E ali, inclusive, é o preto. Eu vou preencher de branco. A segunda parte eu vou fazer caramelo. Você pode colocar azul, verde, sépia, cinza, cor que você achar bonito para olho.
lavando o pincel sempre entre uma e outra cor. Uma pincelada de branco. Eu vou concentrar o branco aqui, ó. E vou trabalhando no sentido da curvatura aqui, ó. Assim, ó. Não chegue com esse branco até as bordas, tá? Depois a gente pode pôr mais brilho ainda. E aquele lugarzinho, esse lugarzinho aqui, ó, é o lugarzinho do preto. E eu já vou preencher com preto. Essa parte mais grossa aqui em cima, eu vou colocar o preto também. E com esse mesmo pincel, aqui ele desce fazendo a curva, nessa altura aqui, olha, já some o preto. Agora eu não vou trabalhar na largura, eu já vou fazer o acabamento do olho com esse mesmo pincel. Eu só vou colocando a tinta, ó, de leve. Mais um pouquinho de tinta que eu tenho que fechar aqui também. Só que aqui vai ficar uma linha bem mais fininha. Aqui embaixo, ó, fecho ali o cantinho e quase divido, mas nem chego até o final. Mais um pouquinho de tinta e eu vou fazer aqui o acabamento, chegar bem pertinho. Aqui entre o caramelo e o branco, de baixo para cima, sumiu. De cima para baixo, sumiu. Agora eu vou preencher aqui, ó, o nariz com o preto também. Já que eu tô lidando com o preto, vamos aproveitar. Aqui embaixo tem que esperar secar pra gente pôr a luz. E ali o olho também, vamos esperar secar para fazer os detalhes. Nesse nariz a gente já pode trabalhar um pouquinho do branco. Aqui, ó. Bem aqui no centro. Fazendo o mesmo formato que tem por fora. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia. Tiro o excesso, para ficar só com ele de um lado. E com esse sépia eu vou fazer aqui, ó. Vou batendo o pincel, que não é uma coisa fininha, é tipo a sobrancelha dela, tá? E agora, ainda com esse pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui a linha. Aqui, eu vou até começar por ali. Aqui é uma linha bem fina. Aqui, ó, eu só vou batendo o meu pincel. Não é legal fazer com pincel zero, tá? É bom, pode ser até um pincel número 2, pincel número 4. Se for bem aparadinho, bem aqui, ó, no comecinho do nariz, no meinho do nariz. Aí, eu vou começar de cá agora. Aqui tem aquele gordinho assim. Essa parte aqui pode ser até um pouquinho mais grossinha, ó. Vou apertar o pincel. Aqui também pode ficar um pouquinho mais grossinha, aqui no começo. E aqui se perde. Pincel zero, hora do acabamento. E esse acabamento é feito com um pincel zero e com o preto. Olha o cílio. Provavelmente, quando você fez o risco, é bom reforçar, né? Porque daí, quando vai fazer isso daqui, o óculos já secou e tá aparecendo o risco. Aí, é legal que você não vai fazer um cílio nem muito grande, nem muito pequeno. Vai fazer o tamanho ideal. Você viu que não é muito fininho. Aqui no meio vai ficar maior.
pôr só mais um menor aqui, já chega. A linha bem certinho. Ah, tem o cílio do lado de cá. Essa parte aqui, ó, vou acertar melhor com o preto e com o zero. Tem 1, 2 e 3. Aqui nós temos o brilho do olho, mas eu vou esperar secar mais para colocar, porque senão vai ficar cinza. Enquanto isso, nós vamos fazer as folhas lá do arranjo. Olha, eu vou começar por essa folha aqui que tá por trás. E eu vou preencher com verde grama. Pronto, preenchida. Agora eu vou usar um pouquinho do verde pântano e vou fazer uma sombra. Aqui, ó, todo esse lugar aqui, ela tá por trás. Então, aqui vai ficar, pode ficar bem escurinho. Verde pântano. Você viu que eu pus o risquinho pra cá? Então, você vai fazer assim, passa uma linha e deixa a ranhura para esse lado. O lado de lá, ela tá embaixo daquela, a pontinha. Então, você vai escurecer também. Agora, eu marquei toda a área de sombra e eu vou clarear com o verde pistache. Faço a linha aqui e puxo pro outro lado, tá vendo? Ó, ficou mais claro fazendo contraste. E do lado de cá, eu vou colocar um pouquinho do pistache e vou deixar assim também arranhado. Esse pedacinho aqui foi. Agora eu vou preencher esta aqui, que também tá um pouquinho complicada aqui, ó. Por isso que eu quero mostrar pra você. Vou preencher inteira. Esse vai ser o estilo da folha que eu vou fazer em todo o trabalho. Aqui passa a fita e aqui eu tenho as bolinhas vermelhas. Preenchi. Você viu que eu deixei ali uma borda para eu saber que tá por cima. Porque eu vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui no cantinho para fazer uma sombra também. Eu vou puxar para lá, esse verde pântano aqui eu ponho no meio, também puxo para lá. Aqui um pouquinho. Agora eu vou marcar a luz aqui desse lado. Vou deixar bem acentuado o pistache, porque o pistache é que vai mostrar o lado que a flor tá por cima. Que a pétala tá por cima. Aqui eu tenho uma pontinha, eu passo um pouquinho do pistache aqui, ó, e faço assim. Como que eu vou fazer o acabamento disso? Com o pincel zero e com o verde pântano. Eu gosto de fazer o espinho bem acentuado, que é aquela ponta, e gosto de fazer a ranhura que tem no meio. Olha. Aqui, uma tá por cima da outra, né? Eu posso usar o verde pistache para deixar mais acentuado ali também o espinho. E depois, a gente vai pôr o glitter aqui. E o glitter em cima do escuro, ele fica muito legal. Ó, tô colocando aqui também um risquinho, acentuando o preto. E é desse jeito que eu vou fazer as outras. Eu posso fazer mais algumas aqui que não estão por baixo. Eu vou adiantar algumas folhas aqui no trabalho e eu já mostro para você. Olha, eu fiz esta folha, esta e estas duas. Essa daqui é só uma metade, tá virada para baixo. Quero que você observe o lado que eu coloquei as pinceladas de luz. E, consequentemente, do outro lado ficaram as pinceladas de sombra, que foi o verde pântano e a luz verde pistache. Aqui já vou aproveitar e vou fazer o cabinho com o verde pântano. Cá embaixo já fiz. Agora nós temos que fazer uma bolinha vermelha. Preenchi as duas bolinhas que estão por trás com vermelho vivo. E agora eu vou fazer um pouquinho de sombra nelas com o sépia. Começando por aqui. Sempre a sombra vai onde tá por trás.
Agora, aqui. E eu vou subir um pouquinho aqui, ó, não na borda, um pouquinho por dentro. E vou trabalhar assim, ó, redondinho. Agora, essa aqui vai ficar mais escuro, né? Porque tá por trás das folhas, cantinho. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar, vou crescer um pouquinho da sombra, ó. Fiz um risco. Agora, eu vou desmanchar esse risco, deixando assim esfumado. Mas não tá na borda. Tá paralelo com a borda. Agora, eu vou lavar o pincel e vou colocar um pouquinho de luz com o branco. Mas é muito pouquinho. Aqui, eu acho que eu até vou pôr só um brilho, ó. 2 pontos aqui e um pouquinho ali. Que não pode encostar no sépia. Tem que ficar só no vermelhinho. Vou começar aqui, ó. Tá vendo que eu só tô limpando o pincel muito de leve? Agora, com um pouquinho mais, eu vou pôr um brilho aqui. Também assim, ó, 2 pontinhos. Essa bola aqui não ficou muito redonda. Eu vou consertar aqui, porque ficou um pouquinho torto. Mas essas daqui estão prontas. Agora, eu vou fazer mais essa folha. Olha, já fiz aqui com o pincel número 2, um pedacinho da fita, só para experimentar a cor. Gostei? Então, eu vou trabalhar assim. O outro pedacinho aqui, cobalto. Você pode usar um outro azul mais escuro. Não tem que ser o cobalto. Então, cobalto no lugar da sombra. Aí, sem lavar o pincel mesmo, eu já emendo o celeste. E daí, eu já ilumino com o branco. Olha aí, bem simples. Agora, eu vou fazer aqui em cima. Vou começar por essa perninha do laço aqui, ó. Colocando nessa área, que é a área de sombra. Puxo um pouquinho pelo meio, aí coloco do lado de cá também. E puxo um pouquinho pelo meio. Já vou colocar aqui do lado de cá também, olha. Aqui, ó. E também aqui. Vou lavar o pincel. Agora eu vou pegar o celeste. Vou colocar aqui nessa área que tá vazia. E principalmente aqui, ó, eu faço a transição. Eu dou uma misturadinha do celeste com o cobalto. Depois aqui também, olha, vou colocando no centro e vou puxando o pincel pra frente e pra trás. Agora eu vou lavar pra pôr o branco, porque o meu pincel tinha bastante tinta. Branco aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Não vou esfregar muito, não. Vou deixar assim meio riscadinho, tá? E desse lado aqui, só um pouquinho aqui, ó. Agora, a parte de cima ali do lacinho, eu vou fazer aqui, ó, perto do nó. E eu vou puxar pelo meio. Aqui eu tenho meio que uma torção, uma dobra. Eu vou pôr ali, ó. E do lado de cá a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, dobra, torção. Não cheguei no final. E aqui e puxo pelo meio. Eu já venho com o celeste. Aqui eu tenho um espaço grande, então eu vou preservar para colocar o branco. Aqui eu vou terminar com o celeste. E vou dar uma esfumadinha. Deixei o espaço do branco. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu coloco um pouquinho do celeste. Posso até dar uma esfumadinha aqui, mas eu vou deixar aqui esse azul mais escuro aparecendo. E agora eu completo ali com o branco. Desse lado, ó, essa é aqui
é a dobra da fita. Então, essa parte tem que ficar bem clarinha e a outra de baixo fica bem escurinha. Vou pôr um pouquinho de luz aqui também, só um pouquinho. E agora o lado de cá é a mesma coisa. Pincelzinho sujo aqui. Tem um pedacinho aqui que é fita também. Vou deixar assim escurinho. Essa parte aqui do nó, eu vou pôr um azulzinho escuro ali no meio, meio curvo. Depois um azul celeste. E agora eu vou arrematar com 2 pinceladinhas de branco. Uma aqui e outra aqui. Ó, agora eu vou fazer as folhas. Vou fazer esta e esta folha, pra gente fazer a bolinha, pra depois fazermos essa folha e depois terminarmos essa parte do laço. Olha aqui, já fiz essas 2 folhas, fiz a bolinha e agora eu vou fazer essa folha aqui, que tá por trás, pra você ver. Olha, eu tô colocando sombra e puxando um pouquinho a sombra aqui, ó, embaixo da fita. Do lado de cá também. Eu vou deixar ela assim, um pouquinho de sombra aqui. Agora eu lavo o pincel e vou colocar o pistache. Primeiro desse lado de cá. O pezinho da folha tá ali, ó. Então, eu vou colocar o pistache puxando da ponta pro pé. Do lado de cá, eu vou pôr aqui uma pontinha, que eu vou fazer o contrário. Fazer a luz ali pro lado de dentro. E depois eu coloco a luz novamente aqui, ó, na ponta. Puxando, deixando arranhadinho. Aí, agora o contorno com pincel 0 vai me ajeitar essa folha. Olha só, aqui tá o centro dela, aqui a ponta. Aqui outra ponta. Contorninho. Aqui, ó. Uma ponta, por isso que eu quis fazer a bolinha primeiro. Aqui outra ponta. Bom, você já enxergou aqui a folha, né? Essa era a minha preocupação, que você se perdesse um pouquinho aqui. Mas acho que agora já tá bem definido. Posso fazer o final aqui, essa parte da fita, e nós vamos para as bolinhas. Realçando aqui, ó, com o pincel 0, um pouquinho mais da luz. Vou colocar aqui também, aqui também. Olha como eu prolongo um pouquinho a linha do branco. Não precisa chegar lá na ponta, mas pode... Ó, vai sumindo pra cá, vai sumindo pra lá. Isso ajuda a realçar. E aqui, esse acabamento com pincel 0 é bem importante. Porque essa dobrinha aqui, ela tem que ficar bem certinha. Pra mostrar bem a dobrinha ali, né? Quem tá por cima, quem tá por baixo. E depois, ainda vou colocar o glitter. Aí, bem iluminadinho. Aqui embaixo também, vou pôr mais um pouquinho. E aqui nessa ponta também. Ainda não secou, tudo úmido aqui. Pronto, laço. Agora vou fazer com você esta bolinha que está por baixo de todas as outras. Primeiro, eu preencho com o vermelho vivo. Pode ser outro tom de vermelho, tá? Fica a teu critério. Até o púrpura aqui fica bonito. Vermelho profundo. Pouquinho do sépia. Onde que vai o sépia? Aqui, onde ela tá por trás da outra.
Aí, eu puxo um pouquinho aqui, ó. Eu não vou colocar na borda, tá? Depois eu vou trabalhando com o pincel assim, ó, redondinho. Porque essa sombra, ela não pode ficar reta, ela não pode ficar quadrada, porque isso aqui é uma bola. Então, a sombra tem que acompanhar o movimento do objeto. Depois vai um pouquinho de branco ali para fazer a luz. Agora, eu vou colocar nesta aqui. Quando é uma bolinha muito pequena, eu gosto só de fazer um contorno, porque aí o glitter vai em volta e se eu trabalhar muito luz e sombra não vai nem aparecer. Mas quando é uma bolinha grande assim, fica muito bonito fazer uma por uma com luz e com sombra. Você viu que essa tá por cima dos dois lados e tá por baixo só ali. Então, o que que eu faço? Mesma coisa. Olha, aqui eu não vou deixar reto. Eu tenho que fazer arredondado. Eu coloco a sombra ali e dou uma arredondada nessa mesmo nessa sombra, ó. Aí, pro lado de cá, eu vou puxar mais um pouco. Mas eu não vou fechar aqui. Esse sépia, ele vai sumindo. Agora, a próxima é essa aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito. Estas outras pela metade também. Você observa primeiro o lugar onde tem a sombra. Aí, depois, você puxa em um dos ladinhos. Ó, que essa daqui tá aqui, ó. Sombra. Pouquinho de sombra aqui. Não vou chegar com a sombra até o final. E eu vou puxar desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui só um pouquinho, só pra sumir ali. E olha como fica aqui, ó, redondo. O vermelhinho chega aqui. Pra mostrar que ela tá por cima. Aqui, ó. O vermelhinho chega até o final. Agora, a última tá por cima de tudo. Pronto. Preenchida. Nesta que tá por cima de todos, eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Coloco a tinta e vou sumindo. Não deixe uma linha desse lado, você tem que esfumar. Porque se você deixar uma linha, ela vai ficar parecendo uma moeda. Aí. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de luz. Com esse mesmo pincel. Bem na área da luz, eu vou colocar um ponto maior e um pontinho menor do lado. Eu posso colocar também aqui, ó, tipo assim, 2 pontinhos. 3. Agora a outra. Aqui eu tenho essa área de luz. Eu vou deixar os 2 pontinhos aqui e mais 2 sujeirinhas aqui. Esta aqui tem o ponto de luz maior, o menor, e vou colocar aqui, ó, um pontinho. Vou colocar mais um pontinho aqui, até umzinho pequeno ali. Você viu como dá pra brincar? Não tem que ser igual. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, 2 pequenos aqui. E essa última, a área de luz bem ali. E também eu vou brincar aqui, ó, assim. Já chega, todo mundo bem iluminado. Esse daqui eu coloquei e esfumei. Vou pôr de novo aqui os pontinhos, ó. Mais um detalhezinho que eu acho que pode ainda dar mais charme pro trabalho. Eu vou pegar o pistache e vou fazer uma pincelada assim, ó, na área de luz. E na área onde ficou por cima. Tá vendo aqui? Essa folha tá por cima da outra. Aqui, ó, eu tenho essa folha por cima da outra. Minhas folhas já estão secas. Porém, esse pistache aqui fica muito legal. Aqui, ó, eu tenho folhas cruzando. Só uma pincelada mesmo para poder marcar um pouquinho mais quem tá por cima.
Dá um pouquinho mais de brilho. Pronto, agora vai secar. Trabalho totalmente seco, eu vou borrifar um pouquinho de água aqui na volta, nem coloquei lá em cima, só aqui, ó, nessa área, em volta do trabalho. E eu vou usar o azul hortênsia, porque eu amo. Tiro o excesso aqui no pratinho, tô usando uma brochinha, um pitô número 6, um pituá. E agora eu vou colocar a tinta aqui, ó, nos cantinhos. Você viu que eu tô aqui, ó, tô abrindo um pouquinho até aqui a altura do cílio. Já vou colocar do lado de lá também. Quando o trabalho tá seco, você não precisa se preocupar em passar assim um pouquinho por cima das pontinhas, porque não vai manchar, não tem problema, é só você passar o dedo assim, que você tira. Se ficar um pouquinho de excesso de tinta, você tira na hora. Aqui embaixo. Eu já pintei uma rena junto com uma cara de Papai Noel, que eu amei, mas era assim, um pouco mais realista, que eu tirei de uma fotografia de uma rena mesmo. Essa daqui é uma rena meio desenho, né, meio caricata, mas também gostei muito, eu achei que ficou bem gracioso. Bora pro lado de cá, mantendo a mesma distância. Sempre tirando o excesso, tá? Não esquece disso. Mais um pouquinho aqui. E agora, eu vou tirar a foto do trabalho para postar para vocês. Antes de colocar o glitter, porque depois que coloca o glitter, ele modifica um pouquinho o trabalho, então fica meio confuso. Eu gosto de usar o glitter ouro dimensional da Acrylex e gosto de passar assim, ó, por tudo. Mas não precisa ficar aquela linha contínua. Se ele ficar meio pipocadinho, não tem problema nenhum. Aqui na folha eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu dou uma pincelada em cima do escuro, da cor mais escura. Aqui assim, só coloco um comecinho ali nos espinhos. Ó, espinho. Então, ele não vai ficar muito grosso de glitter, mas vai ter aquele brilhozinho que a gente ama. Aqui é a fita. Tá vendo como não tem muito glitter? Eu não deixo gordo. Olha só. No centro. E depois aqui nos risquinhos. A bolinha. Toma cuidado com a bolinha, porque ela tem que ficar com o glitter bem certinho no contorno. Vou colocar glitter aqui. Nele, eu só vou colocar glitter assim, ó. Aqui um pouquinho, contorno, contorno. Aqui não vou colocar, tá? Só nessas áreas mais escuras. Não vou fazer o olho também com glitter. Aqui, ó, na orelha, na testa. O chifre eu vou colocar só na base escura, viu? Só do lado de baixo. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui na ponta, onde tem o sépia e tá mais escuro. Um pouquinho aqui. Ó, nele eu só vou colocar glitter assim. Agora eu vou terminar o meu. Trabalho concluído.
Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até amanhã!